Às vezes chama de bloqueio, bloqueio de modo geral, tá? Como é que você supera esse bloqueio aqui? A primeira coisa que você tem que saber é que você tem que se parar de chamar de idiota. Cara, isso aqui é normal. Se chamar de idiota quando você tá querendo aprender um idioma é completamente normal. Eu já fiz isso 1 bilhão de vezes. Bloqueios pra gente se livrar do bloqueio de modo geral. Ou seja, pra você se livrar daquele pensamento, mano, idiomas não é pra mim. Primeiro, parte de chamar de idiota. A ambiguidade é completamente normal. O que é ambiguidade? Ambiguidade é algo que todo mundo que tá querendo aprender idiomas tem que passar pela ambiguidade. Eu já falei, eu sempre falo de ambiguidade. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas do Brasil que fala sobre tolerância à ambiguidade, mas eu não sei se você já me ouviu falar, mas eu vou falar sobre isso rapidinho. O que é tolerância à ambiguidade? Tolerante ao que é ambíguo. O que é ambíguo? Imagine que você escuta a frase em japonês. Nihongo wa benkyo, né? E aí, né, beleza. Estudar japonês, uma pessoa que sabe japonês. Aí se você tá viajando, né? Eu realmente gosto de mandarim chinês. E daí por aí vai. Você escuta alguma frase básica. E aí o teu cérebro imediatamente não pega o significado da frase. Né? Por exemplo, poxa, o cara acabou de falar um bagulho ali que eu não entendi. Né? Tô tentando aprender, mas não entendi. E você imediatamente, sem esforço nenhum de tentar entender, antes de ver a tradução, você já vai ver a tradução, já vai com o Google Tradutor, porque você não tolera não saber o que está escrito, não saber o que você acabou de escutar. Isso aí é uma falta de tolerância ao que é ambíguo. Nós somos viciados em entender absolutamente tudo que está acontecendo, porque o mundo à nossa volta geralmente está em português, né? A gente trabalha em português, a gente responde e-mails em português, tá tudo, o mundo basicamente à nossa volta está em português. Tem um pouco de inglês aqui lá como like e etc. Agora, sobretudo, a gente consegue nomear o mundo à nossa volta. E quando você passa por uma situação em que você não consegue reconhecer os códigos que estão na sua frente, você passa por uma intolerância à ambiguidade. Quando a pessoa vê uma frase assim, poxa, eu tô estudando japonês há 1 ano, eu não consegui entender essa frase, aí a pessoa já pensa, pô, eu sou um idiota. Mas não é idiota, é porque você não é tolerante ao que é o ambíguo. Se você for um pouco mais tolerante, se esforçar um pouco mais para tentar entender sem buscar diretamente a tradução, você acaba aprendendo mais. Por que você acaba aprendendo mais? Porque você faz o seu cérebro trabalhar para você, você começa a usar aquilo que se chama de active learning. Você começa a aprender de uma maneira ativamente. Você tenta buscar o sentido das frases, você tenta buscar na sua memória quando é que você aprendeu aquelas palavras, você tenta mastigar a frase, tenta mastigar aqueles sons e uma hora você acaba reconhecendo. Só que este processo aí de mastigamento dessas frases, desse som, dessas estruturas, só vem se você passar por essa tolerância ao que é o ambíguo, se você conseguir resistir a ela sem buscar a resposta de cara. É por isso que muitas vezes pessoas que fazem exatas, pessoas que são engenheiros, pessoas que são matemáticos, pessoas que são do ramo da física, eles têm uma tolerância à ambiguidade maior do que as pessoas que são do ramo, por exemplo, das humanas. Por que isso? Porque quando você vai resolver um programa de cálculo, alguma coisa, você tem que bater a cabeça tanto naquele negócio lá, para que uma hora aquele negócio lá comece a se desenrolar, você saiba qual fórmula usar e até você chegar no resultado final, certo? Não, o cara não pode simplesmente passar logo pro resultado, ele tem que tolerar o estágio de pouca compreensão que ele tem até ele dar um jeito de resolver aquilo. Idiomas, embora seja mais da parte da humanas do que para exatas, se aproxima mais de exatas nesse sentido. Você tem que ser mais tolerante ao que é ambíguo. Então você não precisa se chamar de idiota, é completamente normal você não entender no começo, no meio, no final, não interessa. É completamente normal. Quando você tá aprendendo o idioma, você passar por períodos de incompreensão. Para de se chamar de idiota, porque você não é idiota, você não precisa criar um bloqueio por conta disso. O idioma sim é pra você, mas você precisa passar um pouco por essa situação de desconforto. É normal, cara, é normal. Quanto mais você está confortável com essa situação de desconforto, pode parecer até um paradoxo, mas isso é verdade. Quanto mais confortável você está com essa situação de desconforto aprendendo idioma, mais você aprende. Mais você tira as legendas daquilo que você está assistindo, mais você passa tempo em contato com aquele idioma da maneira com que você deve estar. Tá bom? Segundo grande resultado que você pode fazer é mudar o problema. Como assim mudar o problema? Cara, se a ambiguidade é completamente normal e é normal você não entender as coisas, o que não é normal? Bom, não é normal você não aceitar que não tá entendendo o negócio. O que não é normal? Não é normal, o problema, né, é você não aceitar que não consegue entender tudo. Se não entender tudo é normal, o que não é normal nessa situação? É você não aceitar que não entende tudo. Então você precisa mudar o problema. O problema não tá no idioma e o problema não tá na tua cabeça, no teu bloqueio. O problema, na verdade, está numa situação que você mesmo tá se colocando, em que você não aceita não entender as coisas. Você tem que passar por
processo de, poxa, não entendi, mas eu tenho que aceitar que eu não tô entendendo e buscar entender da melhor maneira possível, sem buscar a resposta logo de cara, né? Por exemplo, pega um texto, eu vou pegar um textinho simples aqui em mandarim. Aqui, ó. Aqui, ele tá falando sobre, por exemplo, um estojo, um negócio de caneta. Se ele tá falando, rapaz, menina, etc. Nida, e aí isso aqui provavelmente é caneta, estojo, etc. Hao piao liang. Ó, esse A aqui é um marcador oral. Cara, esse teu estojo, esse negócio de guardar lápis é muito bonito. Ele tá falando aqui. Nida, Han piao liang. Agora, você entendeu que eu não sei como ler isso aqui, né? Eu não sabia essa palavra que falava Wenju, né? Não sabia. E isso aqui me foi um teste de ambiguidade. Certo? Nida, aí eu não sabia essa aqui. Han piao liang, essa aqui também, Ho, que significa box, né? O que você não deve fazer numa situação dessas? Cara, você vê até as que você sabe, cara. Nida, Wenju, Ho, Hao piao liang. Por que você não deve fazer isso logo de cara? Cara, bate o olho e tenta ver o que você reconhece. Eu entendi que isso aqui significava como se fosse um lápis, alguma coisa. Nida é um possessivo. Hao piao liang significa muito bonito. Poxa, ele tá falando sobre algo que é muito bonito. E eu descobri que era um negócio de lápis. Isso aqui é a caixa, então caixa de lápis, provavelmente um estojo. Aí beleza. Então já deu pra entender, já deu pra passar um pouco pela tolerância e ambiguidade. Agora, se você não passa por ela... Eu só tô dando um exemplo em mandarim chinês, porque pode ser o que eu levei vocês a experimentar um pouco de intolerância, porque não é um idioma tão comum, certo? Mas o inglês funciona da mesma maneira. O japonês funciona da mesma maneira, o coreano funciona da mesma maneira. Bateu o olho, tenta identificar, tenta ver o que você sabe, tenta ver as estruturas, as palavras, tudo. Não passa logo pra resposta, porque se tu passar logo pra resposta, você vai pouco exercitar o seu cérebro, e pouco exercitar o seu cérebro, você vai aprender menos, e aí você vai começar a se chamar de idiota, como a gente já sabe. Ambiguidade normal, o problema é que você tá se chamando de idiota e você não consegue entender, não consegue aceitar que não consegue entender tudo. Esse é o grande problema, beleza?